Infelizmente, o roteiro da partida não foi dos melhores. Afinal, a gente toma um gol antes dos 10 minutos do primeiro tempo. E essas equipes que vêm para jogar no Maracanã, principalmente equipes de menor expressão, para enfrentar o Flamengo, tudo que elas querem é tentar encontrar um gol rápido para conseguir se fechar. Eu me surpreendi, de certa forma, até um pouco com a qualidade da equipe do Cuiabá, tá? Uma equipe que consegue trocar muito bem os passes para sair jogando de pé em pé. Ela não se livra facilmente da bola, independente do Flamengo ter conseguido controlar boa parte do jogo. E aí, aquele gol ali, cara, aquele gol foi um balde de água fria num momento, porra, o jogo estava morno, o Flamengo já tinha tido algumas oportunidades de tentar subir. Mas, cara, triste, né? Triste porque toma um gol cedo. Não, lá eu nem consegui ver o gol direito. Mas, cara, me pareceu que a zaga e os volantes meio que não se entenderam. E aí todo mundo foi correndo, os volantes correndo atrás do cara e a zaga indo para dentro da área, né? E nessa brincadeira aí, o cara ficou com espaço, chutou, fez o gol. Depois disso, o Flamengo martelou bastante. Teve uma oportunidade do Pedro no final do primeiro tempo de cabeça, tá? Uma oportunidade do Pedro no final do primeiro tempo de cabeça que ele cabeceou e ficou fácil pro goleiro, né? Pro Walter. E, cara, o Flamengo não foi tão produtivo no primeiro tempo. E aí eu vou colocar alguns pontos negativos do primeiro tempo aqui, na minha opinião. Primeiro, o Bruno Henrique se lesiona. O Bruno Henrique estava até conseguindo colocar um pouco de equilíbrio nos dois lados do campo, estava participando do jogo, não estava fazendo um jogo tão ruim até então. Um jogo ruim esse que a gente já viu em algumas outras oportunidades. No meio de campo, o Gerson estava conseguindo controlar bem o jogo, né? O Luiz Araújo hoje, cara, foi o pior em campo para mim. Cara, eu não lembro quem... Foi o Ayrton Lucas que deu assistência, então não foi de bola parada. Cara, impressionante a partida desastrosa do Luiz Araújo. Eu não sei se isso também é um reflexo de eu ter visto o jogo no Maracanã e eu não consegui acompanhar friamente algumas jogadas que ele pode ter participado, né? Mas eu achei a partida do Luiz Araújo o pior em campo, né? Achei ele muito fraco, muito fraco. Tudo que ele tentou, ele errou hoje. E, cara, a dupla de volantes, o Bigode e o Arthur falou que o Luiz Araújo foi o que mais tentou. Então, cara, o Lohan foi muito mal desde que ele entrou também. Eu não tenho nenhum tipo de problema com a substituição do Lohan, tá? Deixar isso aqui bem claro. Mas eu vou explicar um sentimento meu, tá? Eu achei o Luiz Araújo muito mal, mas aí, como eu disse, é um achismo meu, é um achismo. O jogo que você assiste do estádio nem sempre é o reflexo do que acontece quando você está vendo na televisão. Vendo na televisão, você consegue acompanhar melhor algumas coisas. No estádio, você tem mais um pouco do panorama geral. Mas para você analisar um jogador em si, você consegue analisar melhor da TV, né? E eu achei a partida por conta disso, eu achei a partida dele um pouco ruim. Apesar dele ter tentado finalizar muito de fora da área, sim, algumas vezes eu acho que até foi exagerada a finalização, mas ainda assim foi o cara que tentou finalizar bastante. No setor defensivo, não achei que ninguém foi tão mal assim. A partida do Ayrton Lucas também não foi tão ruim assim. Eu acho que teve só um lance que ele tentou driblar o cara entendeu a jogada, ele botou o corpo na frente e aí pintou um contra-ataque pro Cuiabá. No geral, não achei a partida do Ayrton Lucas tão péssima assim, né? Já vi jogos piores. Aí o Bruno Henrique sai, entra o Lohan, ele já entra no primeiro lance, ele deixa o Gerson na cara do gol, e aí o Gerson acaba prendendo demais a bola, o cara consegue cortar, né? Aí vem o segundo tempo, o Tite coloca o Verto no lugar do Alan. Eu achei os dois volantes hoje muito mal. Só que, na minha visão, quando o Tite tira o Alan e o Pulgar fica mais preso como primeiro volante, eu achei que o Pulgar melhorou um pouco, tá? Eu acho que o Pulgar conseguiu ser um pouco mais produtivo no jogo. Ele conseguiu ajudar para fazer aquele balanço, para virar a jogada e tudo mais. Ele foi útil na marcação também.
Achei que a mudança ajudou o Pulgar. A entrada do Verton colocou um pouco de calor no jogo. Só que nitidamente dá para ver que há uma certa dificuldade, né? O Verton ainda não é aquele jogador pronto. Ao contrário do Matheus Gonçalves, que participou de algumas jogadas, até de umas triangulações bem interessantes. E aí eu vou falar agora sobre a substituição, tá? Eu vou falar sobre a substituição e sobre a entrada do Matheus Gonçalves, tá? Eu não vi a coletiva, a gente pode ver a coletiva juntos aqui, tá? A substituição do Lohan, eu acho justa, tá? Na hora você não entende muito bem. Porra, o Lohan vai sair, o cara entrou no finalzinho do primeiro tempo. Mas eu achei a substituição do Lohan um pouco justa. Por quê? Porque o jogo não estava bom para ele e, principalmente, ele não estava conectado com o jogo. Ele não conseguia fazer absolutamente nada. E ele estava sendo o Lohan aquele modo Lohan que é o cara que prende a bola e tenta fazer tudo sozinho. E quando tenta dar o passe, força a jogada e acaba errando. Então eu achei a partida do Lohan muito ruim. Só que a do Verton substituiu o moleque com 20 e poucos minutos de jogo, já que ele entrou na virada do jogo, né? Quando faz ali o primeiro para o segundo tempo. Aí a do Verton eu já achei um pouco estranha. Por que eu achei um pouco estranha? Porque, cara, se você não tem convicção de colocar ele para jogar, por que ele foi a sua primeira opção? Sabe? Parece que ele colocou simplesmente porque, cara, se eu não colocar, vai ter uma certa pressão. Eu não sei nem se o Vitor Hugo estava no banco de reservas hoje. Confesso que eu não me recordo, tá? Vou dar uma olhada aqui agora. Mas e por que não o Vitor Hugo hoje, sabe? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. O Vitor Hugo estava no banco. Aí você entende o seguinte, ele bota o Matheus Gonçalves, que nunca entra. Nunca entra. Hoje ele fez até uma jogada bonita e tal, participou, como eu disse, de algumas triangulações. Mas o Matheus Gonçalves nunca entra. Aí no jogo de hoje, ele surge com o Matheus Gonçalves do nada. Sabe? Não é que eu queira o Vitor Hugo na esquerda, mas você entende como é estranho como o Tite faz algumas coisas dentro de campo? Isso me soa estranho. Eu não tiraria o Verton, tá? Porque, no meu entendimento, sempre sobra para os moleques, sabe? Eu tenho uma certa resistência nesse ponto, porque eu já vi jogadores como o próprio Ayrton Lucas recentemente fazendo partidas péssimas e terminar o jogo. Ah, mas falta opção. Tá, falta opção, mas você pode colocar o Léo Pereira improvisado ali como você já fez. Opção para lateral falta, mas opção para fazer acontecer, não. E é nisso que me pega, sabe? É muito fácil você pegar um moleque e tirar um moleque, mas quando você pode fazer o mesmo por algum jogador, por exemplo, o Bruno Henrique entrou passando mal contra o Atlético Paranaense. Precisou de 45 minutos para você perceber que ele tinha que sair de campo, sabe? A gente já viu partidas desastrosas de vários jogadores e nenhum deles foi substituído da forma como o Tite faz com os garotos, sabe? E aí o Tite é o mesmo que pede para o torcedor ter calma com a garotada, mas ele mesmo não tem calma, sabe? Quando precisa sacar alguém, sempre sobra para os moleques, sabe? Isso me incomoda, mas eu não vou julgá-lo, tá? Ele entendeu, fez a análise dele e fez a substituição. Show! É uma escolha. Só que me incomoda o fato de sempre explodir nos moleques. Como eu disse, para mim a saída do Lohan foi justa. A do Verton eu acho que ele poderia ter continuado no jogo e ele poderia ter tentado alguma outra coisa para tentar dar uma mexida no jogo, sabe? E aí entra um ponto. No jogo de hoje, cara, deu para perceber o quanto o Flamengo está desgastado. Não sei se vocês viram aí nas redes sociais, circulou alguns vídeos, tá? Eu vi o vídeo, mas na hora eu já tinha percebido, tá? Na hora, quando acabou o jogo, eu olhei para o meio de campo e eu vi o que aconteceu. Cara, eu vi pelo menos 4 jogadores se jogando no chão. Eles se jogaram no chão, literalmente. Isso prova 2 coisas. Primeiro, que hoje eles deram o máximo de si, eles tentaram até o final do jogo fazer e buscar a vitória. E, cara,
os caras estão começando a ser cobrados. O Gerson, literalmente desgastado, gente. Final do jogo ele estava agachado. Já não conseguia fazer muito. E não é culpa dele. Ele é o jogador que está sendo mais utilizado, talvez, nessa fase aí, cara. Ele, Fabrício Bruno, Pedro, são jogadores que estão tendo o maior número de jogos. Por necessidade, né? Então, assim, tentaram de maneira errada, mas tentaram, cara. Tentaram. Nem sempre vai dar. Nem sempre vai acontecer o que a gente espera, principalmente quando você está com tanto desfalque, cara. A gente tem que levar em consideração o desfalque. E a gente, infelizmente, não conseguiu sair com a vitória, uma vitória que seria extremamente importante no jogo de hoje.